Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da quarta videoaula do curso de Noções de História e Historiografia, oferecido na modalidade de atividades pedagógicas não presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Nessa semana, estamos iniciando um novo tema, a escrita da história. Essa é a primeira de duas aulas em que faremos uma breve introdução à história da historiografia, ou seja, continuaremos esse assunto ainda na semana que vem. Bem-vindos de volta, pessoal. Se a gente concordar com os filósofos, aqueles que a gente estudou semana passada, que identificam que uma consciência histórica, uma cultura histórica é um universal antropológico, ou seja, uma marca da condição humana que todos nós temos, todas as sociedades desenvolveram, entenderemos que todas as sociedades desenvolveram discursos que tratavam da história. Passar para frente relatos sobre a história seria, assim, algo comum a todas as sociedades humanas. Porém, esses relatos poderiam assumir formas muito variadas e tratar de assuntos muito variados. Isso é, os relatos da história poderiam tratar de coisas como temas não humanos, como cosmogonias e teogonias, que são histórias que narram o surgimento do mundo e dos deuses, sagas mitológicas e epopeias heróicas sobre personagens míticos, entendidos como antepassados, muito distantes daquele povo, ciclos de eterno retorno sobre eventos do passado, como a luta entre o caos e a ordem que retornariam no futuro, entre outros assuntos. Mas também temas humanos, como fundações de cidades, coroações de governantes, batalhas. Tudo isso poderia ser assunto dessas histórias que fazem parte, desses discursos históricos que fazem parte da consciência histórica de um determinado povo, de uma determinada sociedade. E esses conteúdos poderiam ser passados, repassados e transmitidos de formas discursivas muito diferentes. Poesias épicas, inscrições em monumentos, livros sagrados, discursos em funerais ou festas religiosas, entre vários outros jeitos que existe de se passar uma história à frente. Bom, nas sociedades que desenvolveram formas de escrita, logo surgiram os textos que tratavam desses conteúdos históricos, sem serem exatamente historiográficos. O Ciro, na nossa leitura dessa semana, no texto que a gente vai ler essa semana, ele cita o exemplo do Egito Antigo, onde a gente pode identificar o aparecimento de listas de reis, isso é, inscrições que listavam em ordem cronológica os faraós que haviam governado o Egito. Genealogias, isso é, textos que remontam os antepassados, a ascendência de uma determinada pessoa ao longo de várias gerações. E crônicas militares, que registram determinadas batalhas. Mas esse é só um exemplo entre muitos possíveis, escolhido pelo Ciro, não por acaso. O Ciro, além de um grande especialista em teoria da história, um cara que estudou muito esse assunto, que a gente está tratando aqui nessa matéria, ele também foi o maior, o mais importante egiptólogo brasileiro, um especialista em Egito Antigo. Por isso ele dá o exemplo do Egito Antigo, ele conhece bem. Mas se a gente olhar, por exemplo, para a Mesopotâmia, logo ali do lado do Egito, a gente vai ver listas de reis, genealogias, crônicas reais, similares. Se a gente ampliar o nosso olhar para o mundo antigo, de maneira geral, ou para as sociedades que desenvolveram a escrita e o que aconteceu logo depois disso, ao longo dos tempos, a gente vai ver vários tipos diferentes de registros, de histórias de tipos diferentes, conteúdos diferentes, mas sempre com textos de caráter histórico, de alguma maneira ou de outra. Tradicionalmente, esses primeiros textos de conteúdo histórico não receberam o rótulo de historiografia. A composição desses textos oscila dentro da interseção do simples registro dos acontecimentos e da justificação doutrinária do poder monárquico ou de outro grupo que é poderoso naquela sociedade.
Então se destaca, por exemplo, a genealogia especial do rei, que ele tem origens especiais e por isso governa, ou os poderes sobrenaturais do rei, os favores que os deuses dão a ele, que permitem ele vencer batalhas ou realizar outros tipos de grandes façanhas. Então esses textos não seriam historiografia, mas uma espécie de texto propagandístico de conteúdo histórico, escrito para legitimar o poder dos reis daquela região, daquele lugar. Um exemplo interessante para a gente pensar sobre isso é a lista dos reis, a lista de reis sumérios, né? Um documento histórico. Aqui está um exemplo desse documento. Ele é um texto a forma como a gente conhece ele é do 2º milênio antes de Cristo. Ele foi encontrado na Mesopotâmia, na Baixa Mesopotâmia, em algumas cópias diferentes. Essa é uma delas, escritas em pedra, que basicamente lista, desde os tempos imemoriais e míticos, os reis que teriam governado a região da Baixa Mesopotâmia, desde que os primeiros reis teriam descido do céu, assim que o texto trata. Esse texto foi composto no momento, ali no 2º milênio a.C., em que essa região da Baixa Mesopotâmia realmente estava dominada sobre um único governante, um único rei. E nesse momento foi compilada uma lista que dizia que esse governo, esses reis que controlavam toda aquela região, era a continuação de uma longa série de reis que estavam listados nesse documento, nessa lista. Porém, a gente sabe que isso era uma invenção da época. Antes desse período, havia diversas cidades-estado independentes na Baixa Mesopotâmia, cada uma com as suas dinastias locais, com seus governantes locais. E sem falar que essa lista inclui, no seu começo, personagens míticos, reis semidivinos, oriundos da tradição mitológica suméria. Então, a invenção de uma lista artificial de reis certamente não é a operação historiográfica que a gente tem em mente quando está pensando na escrita reflexiva da história, aquilo que eu estava discutindo com vocês na primeira parte dessa videoaula. E por isso, muitos autores, inclusive o próprio Ciro, nesse texto, que vocês vão ler essa semana, desconsideram esses textos como um início para a história da historiografia. Outros autores, contudo, chamam a atenção para alguns elementos nessa prática de escrita, que é exemplificada, por exemplo, por essa lista de reis sumérios. A gente sabe que essa lista não é uma invenção da cabeça de alguém, que alguém pegou e começou a inventar nomes para dizer que existia uma lista de reis na Suméria. Ela, na verdade, compila e organiza, de maneira artificial, é verdade, diversas listas mais antigas de reis de diversas cidades. Então, ela pega várias cidades que tinham suas próprias listas de reis e vai tentando dar uma ordem para isso, para criar artificialmente a ideia de que foi sempre uma dinastia só. Então, ele vai pegando dinastias que governaram paralelamente cidades diferentes na Baixa Mesopotâmia, tratando como se fossem dinastias lineares que se passaram ao longo do tempo, ao longo das gerações, governando essa região. Além disso, a própria parte inicial, que lista figuras mitológicas, ela se baseia não em listas reais de outras cidades, mas em lendas orais e muito provavelmente também em textos escritos de caráter épico que tratavam desses personagens. Ou seja, a lista de reis sumérios, ela, como diversos outros textos de conteúdo histórico, que são um exemplo, as crônicas, as genealogias fazem o mesmo, são resultado do que a gente poderia chamar de uma pesquisa, no sentido de exame, seleção e comparação de múltiplas fontes anteriores. Em algum nível, isso é pelo menos o germe da tal operação historiográfica, ainda que os critérios de procedimento utilizados nessa pesquisa sejam muito diferentes daquilo que a gente hoje entende pelo trabalho historiográfico. E aí, reparem, começa toda aquela dificuldade que eu mencionei na aula, na primeira parte da aula, sobre a dificuldade de achar um critério muito preciso que defina o que é historiografia e o que não é, dentro das diferentes possibilidades de tradições historiográficas que existem ao longo da história.
Simplificando uma questão complexa, e a qual a gente vai voltar futuramente com mais calma, inclusive em introdução ao estudo da história, a gente pode perceber o quanto o fato de estarmos lidando com uma tradição escrita, com textos escritos, impõe algumas questões novas para a cultura histórica de uma sociedade. E são essas questões novas que acabam apontando na direção da operação historiográfica, ainda que não fazendo ela nascer imediatamente de uma hora para outra. Ou seja, tem texto escrito, tem historiografia, não é isso. Mas a existência dos textos escritos gera uma questão, um problema, que a historiografia é um resultado desse problema. Que problema é esse? O antropólogo Jack Goody, até mencionei ele na última aula síncrona, tratando de um outro assunto, ele foi um grande especialista em estudos comparativos entre sociedades ágrafas, ou seja, sociedades que não têm escrita, e sociedades letradas, ou seja, aquelas que têm escrita. E ele destaca, entre as várias coisas que ele estudou nessa comparação, ele destaca que as sociedades que têm registro escrito têm um tipo de transmissão entre as gerações, transmissão de informações mesmo, entre as gerações muito diferentes da cultura, da transmissão dessas culturas nas sociedades ágrafas, nas sociedades sem escrita. A tradição oral sempre é resultado da transmissão entre uma geração e as imediatamente seguintes, aquelas que estão vivas ao mesmo tempo. Então, de pai para filho, eventualmente de avô para filho, entre irmãos, tios, enfim. A tradição escrita, ela estabelece uma possibilidade diferente de algum tipo, como ela tem a possibilidade de algum tipo de arquivamento, os textos são escritos e permanecem e podem ser copiados e repassados adiante, e isso vai criando a acumulação de uma tradição escrita que permite uma passagem de informação entre gerações muito distantes entre si. Para o Jack Goody, o acúmulo de textos registrando os acontecimentos históricos facilita tanto a percepção da transformação histórica, porque você consegue, vendo os textos antigos, o que era dito pelos diferentes textos do passado, comparar eles entre si e comparar eles com o presente, ver como as coisas mudam, como as coisas se transformam ao longo do tempo. Mas também é possível colocar lado a lado textos diferentes que tratam dos mesmos temas, às vezes até do mesmo evento, do mesmo assunto. Então, você consegue comparar de maneira muito imediata versões diferentes sobre uma mesma história, por exemplo. E de uma maneira diferente do que é comparar quando você ouve falar aqui, ouve falar lá e pensa sobre os diferentes relatos. Quando você tem os dois textos na frente, a forma de refletir sobre isso, segundo Jack Goody, é diferente. E isso gera um problema, uma questão que faz as pessoas pensarem sobre tudo isso. De certa maneira, as listas de reis, crônicas de batalhas, genealogias e outros textos da antiga Mesopotâmia não deixam de ser, para o Jack Goody, ele analisa esses textos e diz que esses textos são um exemplo de procedimento para lidar com esse problema. Então, eles não deixam de ser, de certa maneira, uma condição prévia e, ao mesmo tempo, um certo início, ainda que muito problemático, a gente pode dizer assim, da escrita historiográfica. A escrita historiográfica é resultado desse problema, de como pensar o arquivo, as diferentes tradições escritas, que uma determinada sociedade, a partir do momento que ela tem a escrita, passa a enfrentar. Claro que como diferentes sociedades têm tradições escritas diferentes, têm formas de arquivamento diferentes, elas vão lidar com esse problema de maneira diferente. Nem toda sociedade com escrita gera algo que a gente pode chamar de escrita historiográfica. Mas o que o Jack Goody está falando é que a escrita historiográfica é uma das possibilidades, uma das formas que pode surgir de tentar dar conta dessa questão, desse problema. Se a gente reconhece que essa historiografia da Mesopotâmia Antiga, ou do Egito Antigo, tem algum nível de historiografia, ou seja, está lidando com alguns problemas que a historiografia lida em si, ainda que eles não sejam exatamente uma historiografia, a gente consegue entender melhor, inclusive, aquilo que aconteceu na Grécia
e que passou a ser entendido pela tradição ocidental como o surgimento da historiografia. Mais do que um raio no céu azul, uma invenção pura do brilhantismo dos gregos antigos, o surgimento da historiografia grega ocorre dentro do contexto de desenvolvimento dessas tradições historiográficas ou proto-historiográficas na Mesopotâmia, no Egito, na Pérsia, e que certamente influenciavam os gregos. Os gregos, no final das contas, eram um povo que vivia nas margens desses impérios, sobretudo quando a gente fala em Grécia Antiga, a gente está pensando na Grécia do período clássico, ali, século VI, século V a.C., e eles são contemporâneos do grande Império Persa. Então, eles são muito influenciados pelo Império Persa, até porque eles viviam ali na periferia desse grande império. Mas o que os gregos fizeram dentro dessa tradição de diferente que faz com que a gente dê tanta atenção a eles? Realmente houve ali algum tipo de inovação, ainda que não do zero, não do nada, ainda que a gente precise entender essa inovação dentro desse contexto das historiografias, ou pelo menos das proto-historiografias da Mesopotâmia, da Pérsia, do Egito. Bom, uma coisa que salta aos olhos logo de cara é que, mesmo que a gente aceite que os gregos não inventaram a historiografia, que o que existia antes na Mesopotâmia, na Pérsia, já era historiografia, permanece o fato de que os historiadores gregos são os mais antigos que a gente conhece pelo nome. Isso pode parecer um detalhe, uma mera curiosidade, mas na verdade é consequência de uma mudança importante na relação dos escritores gregos de história, dos historiadores gregos, com a atividade de escrever a história. O especialista no tema, o historiador francês François Hartog, diz que os gregos, se não inventaram a história, no sentido de historiografia, pelo menos inventaram o historiador enquanto sujeito. O que isso quer dizer? Os escribas que produziram aqueles textos historiográficos mesopotâmicos, aquelas listas de reis, aquelas crônicas, eles não se colocam no texto enquanto sujeito que pesquisa e conta suas descobertas. Por mais que o texto exposto seja o resultado de uma operação historiográfica, ou seja, de uma pesquisa, de uma comparação de textos, para chegar numa versão nova, o texto em si é transmitido como uma tradição estabelecida que não se questiona. Aquelas coisas são lá é a lista dos reis, esses são os reis. Por mais que aquela lista seja estabelecida a partir de outras listas, as outras listas não são mencionadas, os critérios que o cara usou para chegar na nova lista não são expostos, está lá apenas a lista. Por isso a gente não sabe quem escreveu esses textos mesopotâmicos, egípcios e tal, nem como ele pesquisou aquelas informações. Tudo isso, quem são os possíveis escritores, que tipo de pessoas escreviam esses textos, ou que tipo de fontes ele usou para escrever aqueles textos, são tudo, o que a gente sabe sobre isso são tudo tentativas de interpretações, hipóteses, que os historiadores da historiografia, que estudam esses textos, fazem a partir do que está no texto. Mas os textos não dizem isso para a gente de maneira direta. É possível, inclusive, que esses textos tenham sido escritos por mais de um escriba, por exemplo, não por uma única pessoa. Os textos de história na Grécia Antiga são totalmente diferentes nesse sentido. Os escritores, os historiadores, se posicionam logo de início nas suas obras, anunciando que ali se inicia a narrativa estabelecida por uma pessoa especificamente e muitas vezes explicando o método que ele utilizou para escrever aquele texto. O início da história do Heródoto, para muitos a primeira verdadeira obra de história no sentido historiográfico, Heródoto é chamado desde a antiguidade de o pai da história, mostra isso de maneira bem explícita. As primeiras linhas da obra do Heródoto, chamada Histórias, diz o seguinte: esta é a exposição, então isso ele começando o texto, esta é a exposição das investigações de Heródoto de Alicarnasso, para que os feitos dos homens não se desvaneçam com o tempo, não desapareçam com o tempo, nem fiquem sem renome as grandes e maravilhosas obras realizadas quer pelos gregos, quer pelos bárbaros, e também investigação da causa pelas quais fizeram guerra uns contra os outros. Aqui ele está fazendo referência à guerra entre persas
e gregos, aquilo que a gente chama de guerras médicas. O termo traduzido nessa citação aí por investigação é justamente o termo história, que dá origem, o termo grego história, que dá origem ao termo história em português e seus parentes em outras línguas modernas. O sentido original do termo em grego, história, estava ligado a saber de algo através da visão, do qual se desdobrou a ideia, que é a que ele está usando aqui, do verbo historiar, vamos chamar assim, de investigar alguma coisa através de testemunhos. Então, Heródoto buscou saber, investigou, historiou. Essa é uma segunda característica importante da historiografia grega, a explicitação dessa investigação. O que vai significar esse investigar, esse historiar, em cada um dos historiadores gregos vai variar um pouco. A gente pode, inclusive, falar numa tradição herodotiana, ou seja, o tipo de investigação que o Heródoto estabelece, algumas outras pessoas seguem, e uma tradição tucídidiana, estabelecida pelo Tucídides, o outro grande historiador grego, inclusive até o método dele é mais influente nos historiadores posteriores. A gente vai estudar cada um desses historiadores, o que significam esses métodos, em introdução ao estudo da história. O que importa para a gente agora é uma coisa que unifica todos esses historiadores gregos, todas essas abordagens diferentes. O fato de que a operação historiográfica, a pesquisa, a investigação, a descoberta, assume um lugar central no desenvolvimento do argumento historiográfico. Então, o texto argumenta isso. Não é uma lista de reis. É uma discussão sobre essas coisas que inclui uma reflexão sobre a investigação em si. Ao colocar a investigação como método para estabelecer e relatar os feitos e as obras que não devem cair no esquecimento, o Heródoto inaugura uma posição, ou pelo menos ele é o autor mais antigo que a gente conhece bem, que faz isso. Existem alguns prováveis precursores do Heródoto, cujos textos não chegaram até a gente, que é muito diferente, uma posição muito diferente dos poetas que cantavam as poesias e contando as histórias dos heróis e faziam isso com o mesmo objetivo. Por exemplo, Homero, quando conta, né, na Ilíada a Guerra de Troia, o objetivo dele é não deixar cair no esquecimento os feitos de Aquiles, os feitos dos grandes heróis daquela guerra. Mas o Heródoto, diferente do Homero, não se arvora na posição de alguém iluminado pelas musas. O Homero começa a poesia dele dizendo isso. Estou iluminado pelas musas, as musas iluminem para eu contar, para eu cantar essa história. O Heródoto, ele não se coloca nessa posição, ele se coloca numa posição bem diferente. Ele se coloca na posição de alguém que precisa investigar para saber, precisa historiar, descobrir as coisas sobre as quais ele vai relatar. E aí vem uma consequência importante. Ele é uma pessoa fazendo isso. E por mais que ele se considere bem sucedido nisso, ele sabe que outras pessoas podem fazer a mesma investigação. Então, ali está dada a subjetividade da escrita da história. Aquele texto que você está lendo é a investigação do Heródoto. Por isso ele abre o texto dizendo isso. Essas são as investigações do Heródoto. Não são as investigações de outra pessoa. Outra pessoa, quando escrever, vai investigar essas outras coisas, anunciando isso, dizendo essas são as investigações de fulano de tal. Por isso esses nomes aparecem de maneira tão imediata no início dos textos dos historiadores gregos. Agora começou a obra. Espero que não atrapalhe muito. Vamos lá. Outro deslocamento importante da historiografia grega em relação às poesias épicas é temporal. Enquanto os épicos tratavam de um passado imemorial, entendido como um tempo dos heróis, onde coisas maravilhosas aconteciam e a intervenção dos deuses ditava os destinos da história, os historiadores gregos vão buscar dar conta do tempo dos homens, um tempo no qual esse maravilhoso não existe mais, pelo menos não dessa maneira, e no qual é aquela dinâmica humana, política, que explica o desenrolar da história.
não uma intervenção divina. Ou seja, a questão aqui não é mera cronologia, não é o período que se trata, mas sobretudo do caráter das explicações históricas. O que o Homero está interessado, os outros historiadores gregos vão estar interessados, são os grandes feitos dos homens e, portanto, as ações humanas, as motivações e causas desses eventos humanos que interessam o historiador. Não os feitos lendários dos heróis e dos semideuses e as causas divinas. É disso que o Ciro, no texto que vocês vão ver essa semana, está tratando, quando ele enfatiza que o eixo central desses textos gregos, o assunto que mais interessava a eles, eram os costumes dos povos, as guerras e as constituições, as formas de organização política. Porque na historiografia grega são essas coisas os principais motores da história, ou seja, as coisas que explicam o desenrolar dos acontecimentos. Reparem que de maneira particular, ou seja, do jeito grego de fazer isso, os historiadores gregos estão tratando de duas questões bem gerais, dois temas gerais sobre a historiografia. Primeiro, como é possível conhecer o passado, como que se investiga o passado. E segundo, que elementos humanos a gente deve elencar para explicar o desenrolar dos eventos históricos humanos. São esses dois temas que eu quero desenvolver no final dessa aula, avançando nos vários exemplos que o Ciro aponta no texto dele. Eu vou avançar nesses exemplos aqui apenas até a seção que o Ciro trata dos tempos modernos, ou seja, até o século XVIII. As últimas páginas ali do texto, que ele já está falando a partir do século XIX, vão ser assunto da nossa aula da semana que vem. Tá bom? Como é que eu passei rápido demais? Não, isso não. Perdido no meu slide. Bom, as bases de produção do conhecimento histórico, isso é, as nossas fontes históricas e os argumentos fundamentais que a gente utiliza para explicar os eventos históricos, são os dois elementos mais importantes de qualquer operação historiográfica, trabalho historiográfico. Sempre que a gente discutir historiografia, seja na sociedade que for, a gente precisa pensar nesses dois temas. Existem alguns outros, como cronologia e tal, mas esses dois são muito importantes, são deles que eu quero falar nessa aula. Eu vou voltar nisso na semana que vem, quando a gente fala da historiografia do século XIX e do século XX, e na terceira aula desse tema 2, a gente vai falar disso mais profundamente. Bom, sobre isso é preciso entender, em primeiro lugar, que a história é a disciplina que se formou no meio acadêmico, nas instituições de ensino básico e superior, a partir do século XIX, aquilo que a gente vai estudar semana que vem, estabeleceu formas bem específicas de tratar essas duas pautas, esses dois assuntos. A gente vai estudar isso semana que vem e na semana seguinte a gente olha com mais profundidade para alguns detalhes dessas coisas. Mas é preciso reconhecer, então, em decorrência disso, em decorrência desse fato de que o que acontece a partir do século XIX é diferente, é específico, que aquilo que aconteceu antes do século XIX, as historiografias anteriores ao século XIX, tinham outras formas de pensar o problema das fontes e o problema da explicação da história. E é importante entender essa historiografia nos seus próprios termos. O que isso significa? Que a história da historiografia não deve se resumir nem a um inventário de ausências, ou seja, a gente não tem que ficar apontando, os gregos não faziam aquilo, na Mesopotâmia não tinha aquela outra coisa, se baseando como critério para essas ausências daquilo que a gente faz hoje. A gente precisa entender essas historiografias dentro dos termos do que aquelas pessoas estavam fazendo. E a gente também não deve fazer o exato oposto, que é uma genealogia do presente, ou seja, ficar tentando só olhar para o passado, tentando identificar os antepassados daquilo que a gente faz hoje. Ou seja, os gregos já faziam aquilo que a gente faz hoje. Isso que a gente faz hoje surgiu no século XVI. Porque isso impede a gente justamente de ver a especificidade daquelas historiografias. Feito esse alerta, a gente também precisa reconhecer, por outro lado, que a historiografia atual não surgiu do nada. Ela se construiu sobre tradições historiográficas, sempre ressignificadas, retrabalhadas, é verdade, mas que criaram a base a partir da qual a nossa historiografia se desenvolveu. Nessa última parte da aula, eu vou usar alguns exemplos
tratando do tema das fontes, das explicações históricas, para a gente pensar sobre isso, ou seja, sobre como a história da historiografia ajuda a gente a entender alguns elementos fundamentais que depois a historiografia do século XIX para frente, a nossa historiografia, usou para desenvolver a sua própria prática, que a gente vai estudar semana que vem e na outra semana. Ou seja, estudar a história da historiografia ajuda a gente a entender um pouquinho melhor a nossa própria prática historiográfica. Deixa eu citar um exemplo aqui trazido pelo Ciro. Ele cita em seu texto a opinião de um medievalista chamado William Brandt, de que a mentalidade europeia medieval era anti-histórica. O que isso quer dizer? Segundo a análise desse historiador que o Ciro está citando, William Brandt, a visão cristã medieval de causalidade de eventos históricos era tão teocêntrica, tão determinada pela ideia de desígnio divino, que cada um dos eventos que aconteciam na história era visto como um acontecimento isolado, um acontecimento em si isolado dos outros, que tinha uma única causa, o desígnio divino. Então, cada evento que acontecia não tinha conexão entre eles. A única conexão entre eles era o fato de que todos estavam conectados com uma única causa, o desígnio divino. Por isso não havia uma ideia de história, de desenvolvimento histórico, segundo esse autor, entre os europeus durante a Idade Média. O Ciro cita um outro especialista na historiografia medieval, chamado Bernard Guinet, que explica que boa parte dos textos historiográficos da Idade Média tinham apenas uma preocupação exemplar, ou seja, de dar exemplos sobre como que pessoas agiram em determinadas situações e tal. E basicamente funcionava, então, como uma ciência auxiliar, uma ferramenta, ou para a teologia, quando esses exemplos tratavam de questões religiosas, ou para a moral, quando esses temas tratavam de questões morais, quando esses exemplos tratavam de questões morais. O Ciro avança nesse panorama da historiografia medieval, falando que no século XII surge uma transformação importante na percepção temporal dessa sociedade. Que transformação é essa? A ideia de que o ser humano, através de suas capacidades, de suas ações, transforma a natureza, ainda que sob a égide da providência divina, ganha força, a partir do século XIX, e abre espaço para uma verdadeira historiografia preocupada com a ação humana e suas causas e consequências ao longo da história. Já adianto que essa opinião desses autores que o Ciro está citando é polêmica, não é aceita por todos os especialistas no assunto, não existe uma unanimidade nesse assunto não. Mas, de toda forma, é um exemplo bem interessante para a gente perceber duas coisas mais gerais sobre o problema da historiografia, que não diz respeito apenas à historiografia medieval. Em primeiro lugar, a gente volta àquela ideia que eu falei lá no início da aula, de como a cultura histórica de uma determinada sociedade determina a sua historiografia. Nesse caso aqui, a gente está vendo como um exemplo de como as concepções gerais sobre como o mundo funciona são a base para pensar o problema das causalidades que a gente usa para explicar o desenrolar dos acontecimentos históricos. Ou seja, numa cultura histórica mais teocêntrica, as causalidades são entendidas como divinas. Numa cultura histórica menos teocêntrica, em que existe um espaço para a ação humana, como causa, como efeito importante do mundo que existe, a causalidade humana na história começa a fazer parte das explicações históricas. Mas, em segundo lugar, é interessante perceber que existe uma íntima relação entre a historiografia, entre a operação historiográfica, e as concepções de que o desenrolar dos acontecimentos históricos são resultado da ação humana. Ou seja, a historiografia depende um pouco, a operação historiográfica depende, em algum nível, da secularização do discurso histórico, ou seja, da ideia de que são causas humanas que determinam o desenrolar da história. Quando isso aparece, a historiografia tende a se desenvolver. Quando causalidades sobrenaturais, por exemplo, fundamentam o pensamento histórico, existe pouco espaço para o desenvolvimento de uma reflexão histórica desse tipo historiográfico que a gente está tratando aqui.
Desenvolvem-se outros tipos de reflexão, como teologias ou narrativas históricas de fundo teológico, para explicar essas coisas. No mundo atual, a gente poderia ver um exemplo diferente, não ligado à teologia, mas que aponta na mesma direção. Por exemplo, há concepções hipernaturalistas sobre o comportamento humano, que entendem que as ações humanas, os comportamentos humanos, são determinados pela nossa biologia, pela nossa genética, não pela nossa sociedade. Essa posição que existe entre alguns biólogos, sobretudo, ela acaba interditando a reflexão histórica, porque não são as ações humanas que determinam o desenrolar da história, mas uma certa ideia de natureza humana. Então isso gera um outro tipo de reflexão, uma reflexão, nesse caso, mais biológica, evolucionista, e menos histórica, nesse sentido historiográfico, de tentar entender as ações humanas, suas causas humanas, suas consequências humanas. Por outro lado, a concepção de que a causalidade dos eventos humanos depende das ações humanas, das instituições humanas, é o que nos leva diretamente para o tipo de reflexão de base que aqui a gente está chamando de historiografia, de reflexão historiográfica. Repara que ela teve presente na Grécia Antiga, ela teve presente no final da Idade Média, esse exemplo que o Ciro dá, e ela vai voltar a aparecer num filósofo italiano do século XVII que o Ciro cita, chamado Giambattista Vico. O Vico é reconhecido por uma ideia muito importante para o desenvolvimento das ciências humanas. A gente vai ver como isso se desenrola e como isso é importante na semana que vem. Segundo o Vico, Deus é responsável pela construção do mundo natural, mas os seres humanos que são os responsáveis pela construção do mundo social. E é assim, e por conta disso, que eles são capazes de explicar esse mundo social nos seus próprios termos, sem precisar apelar para explicações teológicas sobre o mundo social. Ou seja, o mundo natural é um mundo das explicações divinas. Deus criou aquilo, são as causas divinas que explicam ele. Mas o mundo social foi criado pelos seres humanos, então são as causas humanas que explicam ele. É assim que os seres humanos podem explicar esse mundo social. Nas palavras que o Vico escreve, e o Ciro cita no texto, no livro mais famoso do Vico, ele diz o seguinte: o mundo civil, esse mundo civil é como nessa época as pessoas se referiam ao mundo social, à sociedade, foi feito por homens, de modo que os seus princípios podem e devem ser redescobertos no interior das modificações de nossa própria mente. Ou seja, são os seres humanos que modificam o mundo, são as causas dessas modificações que vêm dos próprios seres humanos que explicam esse mundo. As bases da historiografia acadêmica, essa que surge a partir do século XIX, também vão depender dessa mesma ideia. E o desenvolvimento dessa ampla tradição que reconhecia a questão da ação humana, da causalidade humana na história, foi extremamente importante para o surgimento da historiografia do século XIX. Assim, o surgimento dessa tradição, que a gente poderia chamar de humanista, foi importante para que houvesse no século XIX o surgimento da historiografia, da historiografia acadêmica. Uma outra coisa também foi importante para essa historiografia do século XIX, como a gente vai ver com mais calma na semana que vem, foi a crítica dos documentos. E esse é o último assunto dessa aula, dessa semana. Como a gente viu, já em Heródoto, a ideia de que o conhecimento histórico depende de uma investigação explícita já estava presente. Mas esse método, para Heródoto, estava intimamente ligado com a ideia de testemunho ocular. Por isso, sua pesquisa é, inclusive, o resultado de viagens. Ele viaja pelos vários lugares que ele vai falar sobre, que ele vai estudar, que ele vai relatar histórias sobre aqueles lugares. E ali ele vai recolhendo histórias das pessoas que viram aquelas coisas, testemunhos sobre essas histórias. E o Heródoto é bem explícito, inclusive, no texto dele, sobre quais são essas versões, de onde ele ouviu isso. Nem sempre ele fala de onde ele ouviu isso, mas ele diz que ouviu, ele não fala que é a versão dele.
e desenvolve todo um método, então, de historiar, de investigar a história a partir do testemunho. O Tucídides vai fazer um método um pouco diferente do Heródoto, mas não porque ele não se interessa pelo testemunho ocular, exatamente pelo contrário. O Tucídides tem um espírito tão crítico com aquilo que ele ouviu falar, com aquilo que alguém conta para ele porque ouviu falar de uma outra pessoa, que ele praticamente resume a possibilidade da história, no sentido que ele entende a investigação histórica, a uma história contemporânea, uma história do tempo presente, ou de coisas que acabaram de acontecer, sobre as quais ou ele viu diretamente, ou ele é capaz de recolher testemunhos diretos. Em resumo, essa historiografia grega, muito ligada a ver, sobretudo em Heródoto e Tucídides, ao ver, ao testemunho, é um método completamente diferente de trabalho da análise de documentos históricos, que é o cerne da historiografia acadêmica. Não que os antigos não consultassem textos e documentos, mas a forma como eles tratavam esses textos e documentos era completamente diferente. Partia desse pressuposto, essa ideia de testemunho ocular, de quem viu e relata, enquanto a historiografia moderna pensa esses documentos de maneira bem diferente. A abordagem desses historiadores antigos sobre suas fontes é tão diferente da nossa, que o Ciro, no texto que vocês vão ler, chama esse tratamento dos dados como a maior fraqueza dos historiadores antigos. Um outro historiador que se dedicou ao tema, chamado Paul Veyne, afirma que a atitude da historiografia antiga, historiografia grega em particular especificamente, em relação às fontes é tão distinta da nossa, que a gente não pode nem achar que a gente faz a mesma coisa que eles. São práticas diferentes, apesar de ter o mesmo nome, história, historiografia, elas são coisas diferentes. O Veyne faz uma consideração bastante interessante sobre a escrita da história entre os gregos ter surgido da investigação, mas não da controvérsia, ou seja, da disputa direta de diferentes interpretações sobre o mesmo texto antigo. Nisso, ainda segundo o Paul Veyne, a prática da escrita historiográfica na Grécia se assemelha mais ao que os jornalistas fazem hoje. Eles investigam para reportar para uma audiência de pessoas que não investigam o que aconteceu. Então, o historiador grego está pensando em leitores que vão ouvir a história que ele investigou. Mas elas, por própria conta, não vão elas investigar aquela história. A historiografia acadêmica atual é filha de uma outra tradição completamente diferente, como o Paul Veyne bem percebe. Ela é filha da tradição do embate entre duas ou mais pessoas que analisam o mesmo material e tentam argumentar que a sua interpretação daquele material é a mais adequada. Por isso, o Ciro vai citar que em 1681, um monge chamado Dom Mabillon escreveu uma obra chamada De Re Diplomatica, que estabelecia uma ciência da análise racional dos diplomas, ou seja, da forma como eles chamavam os documentos. O Marc Bloch, no Apologia da História, que eu já citei aqui algumas vezes, dá o mesmo destaque para a importância dessa obra do Dom Mabillon. Por que eles estão dando essa importância? Tem a ver com essa questão da polêmica que o Paul Veyne cita. O objetivo fundamental do método crítico inaugurado pelo Dom Mabillon era o estabelecimento da veracidade ou não de um determinado documento. E a partir disso vai se criar toda uma ciência, toda uma análise crítica sobre os documentos, sobre se aquele documento é verdadeiro ou não, como que se interpreta da melhor maneira possível esse documento. Nos séculos anteriores, já havia uma forte tradição de embates teológicos sobre diferentes interpretações dos textos sagrados, né, da Bíblia, enfim, de outros textos, que se desenvolveu em análises filológicas do texto. O que isso significa? Uma análise do próprio texto, de como os diferentes manuscritos são diferentes, os manuscritos daquela mesma obra são diferentes, você precisa comparar esses manuscritos, tentar chegar na versão mais próxima da original, para tentar conhecer a versão original daquele texto.
e também métodos de análise do próprio texto, qual a melhor maneira de interpretar, de entender aquele texto. Toda essa tradição de filologia, de análise crítica do texto e de análise crítica dos documentos em si, baseada na polêmica, no embate, na controvérsia entre diferentes interpretações, que vai desenvolver toda uma forma de analisar esses textos, um repertório de análise documental, de interpretação de texto, baseada na controvérsia e na tentativa de defender uma interpretação específica sobre esses documentos. Quando tudo isso foi apropriado pela pretensão de se escrever uma história sobre uma determinada sociedade, a partir dos documentos históricos deixados por essa sociedade, que a gente vai ver surgir a prática historiográfica do século XIX, acadêmica, uma prática historiográfica completamente inovadora, que a gente vai tratar na próxima aula. Mas antes de encerrar essa aula, para a gente poder ir para a próxima, vamos ver as atividades dessa semana. Bom, vocês devem ler o texto que eu mencionei aqui várias vezes, o texto do Ciro Cardoso, que faz um panorama da história da historiografia desde seus primórdios até o início do século XX. Reparem que as últimas páginas desse texto, que tratam do século XIX e do início do século XX, já adiantam o nosso assunto de semana que vem. A gente vai voltar a algumas coisas que o Ciro fala nessas últimas páginas do texto dele, só na aula da semana que vem. Sobre esse texto, vocês devem fazer um resumo, que a Fernanda, na aula de leitura de escrita acadêmica, vai explicar para vocês como que vocês devem fazer esse resumo. Reparem que essa semana a gente não tem fórum, aquele debate no fórum do Moodle. A nossa única outra atividade aqui é a aula síncrona de quinta-feira, dia 12, às 7h30. Então, a gente não tem esse debate, essa atividade de debate da semana, porque o debate da semana que vem vai juntar os assuntos da semana que vem e dessa semana num único debate. Então, vocês têm aí uma folguinha nessa semana com o fórum, o debate, tá bom? Então, é só isso tudo. Leiam o texto do Ciro e espero vocês na quinta-feira para a nossa aula síncrona, para a gente conversar sobre tudo isso, debater esses assuntos e tirar as eventuais dúvidas que vocês tiverem, tanto da aula quanto do texto. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.